Fica de pé em nome de Jesus novamente. Graças a Deus. Livro de Esther. Livro de Esther, no capítulo 7. Nós vamos ler do 1 até o versículo 6. Glória a Deus. Livro de Esther. Está antes de Salmos. Se você está com a sua Bíblia, abre em Salmos, volta. É o livro de Jó. Volta mais um, é o livro de Esther. É um livro pequenininho, tem apenas 10 capítulos. Nós vamos ler o capítulo 7, do versículo 1 até o versículo 6. Graças a Deus. Segunda, quarta e sexta. Quem tem acompanhado, dá uma glória a Deus. Tá uma bênção, né, irmãos? Então amanhã, 9 horas da manhã, tem live no Instagram. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Vindo, pois, o rei com Amã para beber com a rainha Esther, disse também o rei a Esther, no segundo dia, no banquete do vinho: qual é a tua petição, rainha Esther? E se te dará. E qual é o teu requerimento? Até metade do reino se fará. Então respondeu a rainha Esther e disse: se, ó rei, achei graça aos teus olhos, e se bem parecer ao rei, desce-me a minha vida como minha petição, e o meu povo como meu requerimento. Porque estamos vendidos, eu e o meu povo, para nos destruírem, matarem e lançarem a perder. Se ainda por servos e por servas nos vendessem, calar-me-ia, ainda que o opressor não recompensaria a perda do rei. Então falou o rei Assuero e disse à rainha Esther: quem é esse? E onde está esse cujo coração o instigou a fazer assim? E disse Esther: o homem, o opressor e o inimigo é este mau Amã. Então Amã se perturbou perante o rei e a rainha. Fecha os teus olhos, Senhor nosso Deus. Diante de Ti nós estamos, Pai. Que o Teu amor, ó Deus, pelas nossas vidas, venha revelar a Tua palavra nesta hora, Senhor. Transmita ao Teu povo aquilo que está ao Teu coração, Senhor Jesus. Fala conosco, Pai, repartindo a boa porção que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Que a Tua palavra, Senhor, possa ser uma semente, caindo numa terra boa, Senhor Jesus, numa terra preparada do nosso coração, para que ela venha germinar, florescer, Senhor, e frutificar, segundo a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Hoje nós vamos falar sobre a rainha Esther e o seu pedido de livramento ao rei, num período onde os judeus estavam na Pérsia, vivendo, fazendo seus afazeres diários, sua vida cotidiana. Mas como nós sabemos que o povo de Deus é sempre perseguido, o inimigo não brinca, ele não descansa, ele não desiste. Ele veio para roubar, matar e destruir. E o inimigo então levanta um plano, usando este homem, Amã, que vai e instiga o rei a assinar um decreto, ordenando que todos os judeus fossem mortos. Era para acabar com aquele povo. O povo judeu sempre foi uma ameaça onde estava. Aonde estava era uma ameaça, porque é um povo muito grande, um povo muito trabalhador, um povo muito próspero, porque a bênção de Deus é sobre o teu povo, amém? Aleluia! Então os governantes sempre se sentiram ameaçados pelos judeus. E então Amã faz a cabeça do rei e o rei assina esse decreto. Porém o rei não tinha se apercebido do detalhe que a rainha que ele tinha acabado de escolher para ser a rainha principal no lugar da Vaste que ele tinha tirado, era a rainha Esther, e a rainha Esther era judia.
E então, o primo de Esther, Mardoqueu, desesperado, porque pensa, uma situação que não há o que fazer e não há mais a quem recorrer, porque a autoridade máxima tinha selado com seu anel. A autoridade máxima tinha dado decreto, não tinha em que instância se vai recorrer, se a autoridade máxima já disse que seria dessa forma. E então ele se desespera, mas ele vai ao encontro de Esther, e ele relata o que está acontecendo para ela, porque dentro do palácio, ela não tinha conhecimento do que estava acontecendo lá fora. E a rainha Esther, irmãos, ela nos deixa uma lição. Ela nos deixa esse aprendizado. Que nós, mediante as ameaças do inimigo, mediante as forças do inimigo que se levantam contra nós, porque o inimigo todos os dias quer nos derrotar, ele quer nos destruir. E por muitas vezes ele vai minando, ele vai tentando nos cercar, ele vai tentando sugar as nossas forças, mas em determinados momentos ele faz ataques diretamente mesmo. Em muitos momentos ele se levanta com ataques diretos, com ataques pesados contra a nossa vida, e parece que a gente não vai resistir. Parece que a gente não vai dar conta de vencer. Por muitas vezes a gente diz, olha, quando era outra situação eu até dava um jeito, eu até aguentava, mas agora, desta maneira eu não tenho o que fazer. Desta maneira assim tão afrontosa, tão aberta, de uma maneira tão direta, eu não tenho forças para lutar. Eu não tenho mais condições emocionais de me manter guerreando. Mas o Senhor é contigo, meu irmão, em nome de Jesus. O Senhor é na tua vida. Deus não te chamou para você ser um perdedor. Deus não te chamou para você ser um sofredor. Deus não te chamou para você andar se arrastando, porque nós somos vitoriosos em todas as circunstâncias, aleluia. Ainda que por amor ao Senhor, que pelo Evangelho, nós tenhamos que padecer, mas o nosso ânimo está firme no Senhor, em nome de Jesus. Os apóstolos morreram pelo Evangelho e Jesus não os livrou da morte. Eles morreram por Cristo pela missão de levar o Evangelho, e Deus não os poupou das torturas e da morte, mas eles morreram como vencedores, aleluia, porque o propósito não morreu, porque aquilo para que eles estavam vivendo, que era missão de vida, estava sendo levado adiante, amém? Há um ditado que diz, um homem que não tem uma missão por qual morrer, ele não encontra motivo para viver. Você já ouviu isso? Um homem que não tem uma missão por qual ele possa morrer, ele não tem motivo para viver. É desta maneira, irmãos. Nós levantamos todos os dias e temos que ter uma missão: servir ao Senhor Jesus. Ainda que isso nos custe. Ainda que isso nos dê algumas perdas, ainda que isso nos custe, mas nós vamos levar a nossa missão até o final, amém? Até Jesus voltar, em nome de Jesus, aleluia. Não pega no arado e olha para trás, em nome de Jesus. Você não vai fazer isso para a glória do Senhor, porque o Senhor te chamou para cumprir o seu propósito. E Esther, então, ela já está com o decreto assinado. Irmãos, muitas vezes nós ficamos tentando negociar por coisas tão poucas. Muitas vezes nós perdemos a nossa bênção tentando negociar coisas que são supérfluas, que são passageiras, coisas que são banais. Sabe, muitas vezes nós não colocamos o valor correto das coisas. Jesus falou naquela parábola que o Evangelho, o reino de Deus, é como um homem que, encontrando um tesouro, ele vai, vende tudo que tem para comprar esse tesouro. Muitas vezes nós não estamos sabendo avaliar,
Muitas vezes nós não sabemos o tamanho do tesouro que temos. Por isso nós negociamos a troco de nada. Muitas vezes nós entregamos por mixaria algo que tem muito valor. Algo que tem um valor que é muito maior, que excede a nossa compreensão. Quando nós entendemos isso, nós não ficamos fazendo trocas fúteis, trocas inúteis. Uma vez uma mulher chegou para mim e falou: ai, pastora, eu não tenho vindo à igreja, porque o meu marido não está muito feliz de eu estar vindo à igreja, e aí se for para ver ele de cara feia, então é melhor não vir. Falei: amém, concordo com você. A mulher tem que dosar as coisas, saber, né, a hora que pode, né, ela tem que entender, abrir um caminho, né, para as coisas acontecerem. Concordo. Mas aí ela disse: mas nós estamos muito mal. Nós estamos a ponto de nos separar. Ele briga por tudo, ele entra brigando, ele vai embora brigando, e ele já saiu de casa e tal. Então, não estou entendendo. Por tudo você pode brigar. Então, ele briga por tudo, vocês discutem por tudo, já estão quase que separados, e por todos os motivos, então, tudo bem. Agora, para vir na igreja, não pode deixar ele chateado. Ah, então, agora já não concordo mais com você. Agora já não concordo mais. Porque se está tudo bem, está tudo maravilhas, e isso é a única coisa que vai incomodar, então amém, vamos orar, vamos buscar sabedoria, vamos, né, com muita estratégia do céu, abrir um caminho para essa possibilidade, né? Mas perdido por perdido, ruim por ruim, busca o Senhor, vai para a igreja. Talvez na presença de Deus, o seu casamento ainda tenha alguma salvação. Não é, irmãos? Às vezes nós não sabemos avaliar, colocar valor nas coisas. E acabamos entregando a troco de nada o nosso tesouro, que é o reino de Deus, a presença do Senhor, a intimidade com Deus, relacionamento com Deus, a casa do Senhor. Aleluia! Muitas vezes nós não entendemos o valor que as coisas têm. E Esther, ela chega num determinado momento em que ela diz o seguinte: o decreto está assinado. Se eu falar com o rei, talvez ainda há uma possibilidade. Se eu não falar, eu vou morrer de qualquer jeito. Se eu falar com o rei, aliás, tem esse versículo aqui, né? Ela diz: olha, se eu falar com o rei e ele não gostar do que eu falei e mandar me matar, porque acontecia isso. Não podia chegar diante do rei com qualquer historinha. Não é assim. Se o rei não gostasse do que ele estava ouvindo, não importa quem fosse, ainda que era a rainha. Mas não importa, ele poderia, somente pela postura, ou pelo teor da conversa, ou se fosse realmente uma coisa que ele não ia voltar atrás, e ele diz: como assim, você ainda quer concordar com esse povo? Ele podia mandar matar. Mas ela diz: olha, eu vou morrer de qualquer jeito. A minha vida já está perdida. Então eu vou buscar. Então eu vou tomar uma última atitude. Aleluia. Olha aqui. Ela prepara um banquete. E aí entra aquilo que o Senhor só fala conosco, irmãos, no secreto. Ele só fala conosco na intimidade. Ele só fala se você buscar, se você orar, se você fizer propósito com o Senhor. Porque Ele vai te dar o caminho para fazer acontecer as coisas. Ele vai te dar a maneira, você vai sentir, você vai ter uma ideia. Muitas vezes a gente acha que a ideia foi nossa. Ó, que ideia boa que eu tive. Eu nada, foi o Espírito Santo de Deus. Amém? Cada ideia boa que você teve, foi o Espírito Santo que semeou no teu coração. Amém? Mas é inspiração. Inspiração. É aquilo que vem de dentro, e que você, se olhar com olhos naturais, você vai achar que foi uma ideia. Olha, eu tive uma boa ideia.
Eu tive aqui, um bom pensamento. Eu estou traçando um plano aqui. E se eu fizer desse jeito? Quem sabe dá certo. Mas o servo de Deus, se ele está em oração, se ele está buscando, se gerou uma ideia no teu coração, pode dar glória a Deus. É o Espírito Santo respondendo às suas orações. Aleluia. É o Espírito Santo começando a moldar o teu caminho e te direcionando. Vai por aqui, minha filha. Vai por aqui, meu filho. Aleluia. Olha aqui, irmãos. Ela diz, o decreto está assinado. Se ele não gostar, eu vou morrer. Se eu não falar nada, eu vou morrer do mesmo jeito. Então vamos lá. Ela prepara um banquete. E o rei, ele prontamente diz, o que é que você quer, Esther? Até metade do meu reino eu te dou. Deus está pronto a te abençoar. Aleluia. Há disponibilidade do céu em te abençoar. A Bíblia diz que a mão do Senhor está estendida e o seu ouvido não está surdo. Ele quer ouvir a tua oração, o teu clamor e responder. Aleluia. Ele quer abençoar. Muitas vezes nós falamos se for da vontade de Deus, quando Deus quiser, mas o céu sempre quer nos abençoar. Se nós estivermos alinhados com Deus, nós estivermos buscando a vontade do Senhor, sempre o Senhor tem o desejo de abençoar o seu povo. Então ela faz o primeiro banquete, e o rei prontamente, o que é que você precisa, Esther? O que é que você quer? Mas ela ainda não fala, ela espera o momento adequado. Ela espera o momento crucial, ela espera todas as pontinhas se fecharem. Deixa Deus falar com você, meu irmão. Nós somos muito afobados, nós somos precipitados, nós gostamos de pegar o bolo quente ainda, aí queima tudo a mão. Não dá azia bolo quente. Nós não sabemos esperar as coisas estarem prontas, na hora certa, no lugar certo. Às vezes você vai fazer algo que o Espírito Santo até te inspirou, a ideia era boa, mas você passa os pés diante das mãos, e quando vê, foi tudo por água abaixo. Aí você ainda vai chorar e falar, ai, Deus não me deu, Deus não ouviu. Você que comeu cru, não esperou o momento. Tem que esperar tudo se alinhar. Quando Deus envia Jesus para nós, Ele não envia lá no tempo de Isaías, de Jeremias, eles profetizando, Miqueias profetizando. Já que o profeta falou, eu inspirei o meu profeta, eu revelei ao meu profeta como que ia ser, agora ele falou para o povo, eu tenho que mandar Cristo, vai logo. Foi assim, irmãos? Não foi. Deus é Deus de perfeição, glória a Deus, fala conosco, Jesus. Deus é Deus de perfeição. Depois que Isaías profetiza, 700 anos passam. Depois do último profeta, que é Malaquias, 400 anos Deus fica em silêncio, esperando que tudo estivesse pronto para a vinda do Messias. A política tinha que estar preparada para o nascimento daquela criança. O quadro político tinha que estar exatamente desenhado, exatamente milimetricamente planejado para nascer Jesus.
Geograficamente, o mundo tinha que estar preparado para receber o Messias. Esses 400 anos antes foram anos de guerra. Foram anos de intensas guerras. Jesus não podia nascer no meio da guerra e começar a pregar a vinda do reino em meio à guerra. Quando Jesus nasceu, as guerras haviam cessado. Jesus vem pregando o reino, e agora havia pressa, agora era o momento de Deus, agora é a hora de tudo acontecer, aleluia. Deus não se atrasa e Deus não se adianta, na hora de Deus tudo acontece no ritmo certo, aleluia. Agora sim, Jesus pregando, João Batista pregando, Jesus vindo, e os discípulos levando a palavra, agora havia pressa. Então agora, se houvesse guerras, não pode ir para aquele estado, está bloqueado lá por causa das guerras. Para cá não pode passar por causa das guerras. O evangelho tinha morrido ali na Judéia, ali em Jerusalém. Eles não podiam sair. Quando Jesus veio, pregou o evangelho do reino, falou aos discípulos, ide, pregai em todas as nações. Aleluia. Primeiro em Jerusalém, depois em Judéia e Samaria, e depois aos confins do mundo. As vias, as ruas, as estradas, as viagens estavam liberadas, os apóstolos foram, e o evangelho chegou até nós, aleluia. No momento certo tudo acontece, mas nós precisamos saber, irmãos, a esperar o momento de Deus, a esperar o momento de Deus. Esther preparou o primeiro banquete, ela podia ter falado ali. A gente não podia pensar assim, por que não falou no primeiro banquete? Já chamou o rei, já fez comida, pôs a mesa, né? Eu falaria, ia perder minha bênção, sou apressado também. Mas ela ouviu a direção de Deus, não sentiu de falar, não era o momento, aguarda. Aí ela fez outro banquete, não era o momento. Aí ela fala para o rei, você não pode convidar aquele seu conselheiro Amã? Era bom que ele viesse também, rei. Não seria bom? Oh, que ideia, né? Ela sugeriu para o rei. Ela não foi arrogante, ela não colocou o dedo na cara dele, ela com toda a paciência, uma pessoa que estava ameaçada de morte, estava com seus dias contados, com o coração que dava para ouvir aqui, né, tuc, 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 coração dava para ouvir aqui fora. Você não acha bom trazer aquele conselheiro também para o nosso jantar, querido? E o rei prontamente cede, chama o Amã. Agora sim, todas as pontinhas estavam fechadas, agora era a hora de falar. O que Deus quer falar nesta noite conosco, irmãos, é sobre a coragem de Esther, uma mulher, que naquele tempo, o fato dela ser rainha não significava muita coisa. Não dava uma posição muito diferente. Ela continuava sendo serva do rei, ela continuava sem poder escolher o que faria da sua própria vida, com um decreto para toda a sua família morreria. Eu já ouvi muitas pessoas falando assim, se for para acontecer alguma coisa com os meus, melhor que aconteça comigo, não é? Até gripe, eu não lembro quem comentou comigo esses dias, que é mãe, e falou assim, mas ainda bem que fui eu que fiquei gripada, não foi as crianças, eu prefiro que eu fique gripada. Eu falei, mãe é mãe mesmo, né? Mãe é mãe mesmo, tá gripada que tá aí, falando, ainda bem que fui eu, não foi as crianças. Geralmente é assim, quem tem amor no coração, olha, se for para acontecer, que aconteça comigo, é melhor... Se for para Deus levar, leva eu, mas deixa eles. Não é assim? A gente tem amor para isso. E
E ela sabendo que seu pai morreria, sua mãe morreria, seus irmãos morreriam, seus amigos morreriam, todos que ela amava morreriam. Imagina o desespero dessa mulher, sem poder fazer muita coisa, mas tinha uma única coisa que ela podia fazer, e ela não deixou passar a oportunidade. Ela teve a coragem e ela foi falar com o rei. Que o Espírito Santo venha trazer para nós a mesma coragem, amém? Amém? Em nome de Jesus, o Senhor quer te encher de coragem para fazer as coisas que o céu quer na tua vida. Talvez você tenha muita coragem para fazer as coisas que você quer, mas o Senhor quer te dar coragem para fazer as coisas que Ele quer fazer através de você. Glória a Deus. Amém? As coisas que Deus quer fazer através de você. Pedro tinha muita coragem. Pedro era destemido, era impulsivo, era corajoso. Pedro não era um covarde. Pedro não era um homem temeroso. Ele fala para Jesus: vão vir prender o Senhor, mas jamais, eu estou aqui. Eu quero ver quem te leva. Eu estou aqui, a minha espada aqui, ó. Tanto que quando vieram prender, ele ataca. Ele agride o guarda, tira a orelha do guarda. Porque o guarda esquivou, né? Não, ó. Pedro tinha coragem para fazer o que ele achava que devia fazer. Olha a diferença. Olha a diferença. Para fazer o que ele achava que tinha que ser feito. Ele era muito corajoso. Mas na hora de defender o reino, na hora de fazer algo para Deus, algo de Deus através da vida dele, a hora que começaram a acusar e falar: e você também estava com ele? Não, eu nunca vi esse homem. Jamais. Você acha que eu ia andar com esse homem? Nunca. Então, essa mulher está me confundindo, não era eu. E então, quando é para fazer algo de Deus, cadê a coragem do Pedro? Foi embora. Cadê a coragem do Pedro? Sumiu. Mas depois, Pedro cheio do Espírito Santo, Pedro incendiado pelo poder de Deus, Pedro prega mesmo sem saber falar direito, aleluia. Pedro morre pelo Evangelho do Senhor Jesus, aleluia. É essa coragem que Deus quer nos dar. É essa coragem que Deus quer te encher. Você pode dar um glória a Deus? É essa coragem que Deus quer incendiar o teu coração, de você fazer algo para glorificar o nome do Senhor, aleluia. Que você tem coragem para fazer coisas para o seu prazer, para a sua alegria, para o seu bem-estar, para os seus bens, você tem, amém por isso. Mas o Senhor quer te dar coragem para fazer coisas que o céu quer fazer através da sua vida. Coisas que vão glorificar o nome do Senhor, aleluia. E então ali naquele momento apropriado, depois que as coisas estavam prontas, tem coisas, irmãos, que leva tempo, amém? Tem coisas que levam tempo. Às vezes a gente tem que, como pastor, como líder, às vezes a gente tem que, não, ainda não. Mas pastor, eu não posso fazer tal coisa? Não, por quê? Porque não, ainda não. Você não está pronto, não está pronta. Você vai se quebrar todo. Você vai se ferir, calma. Tem coisas que levam tempo para amadurecer, para chegar no propósito. Deus chama Paulo no caminho de Damasco. Estão lembrados da história de Saulo? E ele fica 3 dias sem enxergar, e o Espírito Santo fala com ele, e aí o profeta vai lá e ora para ele, restaura a visão dele, e ele se levanta crente. Não levanta, irmãos? Crente, conhecedor de toda a lei. Qualquer um de nós aqui já dava oportunidade para pregar, Paulo. Sai pregando, sai abrindo igreja. Vai abrindo igreja. Deus te chamou para isso. Vai ler a Bíblia, irmãos. Paulo ficou 14 anos esquecido.
Pedro não dava oportunidade para Paulo, João não dava oportunidade para Paulo, ele ficou lá esquecido. Os apóstolos não gostavam de Paulo, não abriram oportunidade, não chamaram ele para o abraço, falaram: você é um de nós, vem cá, Paulo, vem para as nossas reuniões, vem para cá, se assenta aqui com a gente, você vai ser um dos nossos. Eles olhavam assim: o quê? Saulo? Ela diz que é crente agora? Vamos ver, vamos ver quanto vai durar isso aí. Tá. 14 anos ele ficou lá, irmãos. A Bíblia diz que ele ficou fazendo tenda. E Deus falando com ele. E ele amadurecendo. E ele aprendendo. E ele olhando os apóstolos. E ele vendo como é que era isso daí direito. E ele, 14 anos. Aí, quando Deus chega no momento de Deus, por isso que nós não podemos ser afobados. Nós não podemos ser afoitos. No momento de Deus, Deus levanta Barnabé. Barnabé vai lá, fala lá para o Pedro: ô Pedro, nós estamos precisando de um professor de escola bíblica aqui. Né? Ô Pedro, você não sabe muito ler e escrever. Também não sou muito bom dessas coisas, teologia. Eu conheço um cara bom, Pedro. Conheço um cara, Pedro. Foi criado aos pés de Gamaliel, sabe dar uma aula, Pedro. Vamos buscar o Paulo? Aí eles começam a buscar e introduzir Paulo, chamar Paulo para fazer o que eles faziam. E então Deus começa a usar Paulo, e daí para frente você sabe a história, porque é o Paulo que você ouve em todas as cartas. Aleluia, glória a Deus. Mas há um tempo determinado para todas as coisas. Deus não te esqueceu, a sua bênção não está atrasada, Deus te ama, está tudo no controle do nosso Deus. Você não está atrasado, você não está fracassado porque o outro já conquistou, você ainda não. Tudo no momento de Deus. Você confia em Deus? Você está na obediência do Senhor? Você está buscando, e o desejo do teu coração é estar alinhado com o céu? Então está tudo no relógio de Deus. Não tem nada adiantado e não tem nada atrasado. Confia no processo de Deus. Aleluia. Esther só falou de fato o que ela queria quando o ambiente estava totalmente favorável. Amã, confortavelmente, depois de ter sido até elogiado pelo rei, depois de ter passeado na cidade com as roupas do rei, depois de ter sido elogiado em público, pensa um homem que estava tranquilão aquela noite. Pensa um homem que estava se achando aquele dia. Amã tranquilo, comendo, bebendo, o rei tranquilo. Agora era o momento. Vai chegar o momento na tua vida em nome de Jesus. Vai chegar. Aleluia. Tudo vai, a Bíblia diz o quê? Que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Faz o que você precisa fazer, não deixe para amanhã. Não protela suas responsabilidades. Amém? Não seja negligente com as suas responsabilidades. Mas tudo está de acordo com o relógio do céu. Aleluia. Quando ela diz, quando ela fala o que ela precisa, o rei se espanta. Como assim? É o seu povo, Esther? Mas quem que fez isso? Foi ele. Foi o Amã que te induziu a assinar esse decreto. E então, o rei manda matar Amã e liberta o povo judeu. Aleluia, pelo pedido de Esther. Glória a Deus. Você tem coragem para obedecer ao Senhor? Você tem coragem para esperar o tempo do Senhor? Aleluia. Você tem coragem para fazer o que tem que ser feito até chegar o momento de Deus? Você tem coragem para permanecer obedecendo, crendo e esperando que o Senhor está preparando o teu melhor?
tenha certeza que o Senhor vai assinar o decreto ao teu favor, em nome de Jesus. Não se atemorize com os ataques do inimigo, não tema as investidas de Satanás contra a tua vida, porque ele não sabe o que é dó, misericórdia, piedade, são palavras que o diabo desconhece. Mas o nosso Deus é bondoso, misericordioso. A Bíblia diz que ele é tardio em irar-se e ele quer abençoar o seu povo. Continua o seu propósito, você está fazendo o propósito dos 40 dias, permanece. O momento do milagre vai chegar. Você está orando, clamando, abençoando os seus filhos, o momento do milagre vai chegar. Aleluia. O momento do milagre vai chegar. Você está clamando, você está colocando a sua fé no altar, o milagre vai chegar. Fica de pé em nome de Jesus. Aleluia. Senhor, no nome de Jesus. Pai amado, Deus poderoso, no poder da tua palavra, Senhor, nós pedimos a tua bênção, Senhor Jesus, sobre este teu povo que está aqui nesta noite. E na tua palavra, Senhor Jesus, vem, ó Deus, nos encorajar nesta noite, Pai, fortalecer o nosso coração, para que nós não venhamos nos desesperar com as investidas do inimigo contra a nossa vida, que nós não venhamos perder o nosso chão pelas ameaças de Satanás, Senhor, porque nós temos um Deus, nós temos um Senhor sobre as nossas vidas. Pai, o Senhor é aquele que pode mudar uma sentença, que pode mudar uma situação, que pode desfazer um decreto de Satanás e abençoar-nos pelo teu poder. Senhor, eu não sei qual é a luta, o problema que a tua filha ou teu filho está passando, Senhor, mas eu creio, ó Deus, que tu és poderoso para colocar um ponto final, Senhor, para dar, Senhor, na hora certa a tua bênção e o teu filho glorificar ao Senhor. Pai, como Esther, como Mardoqueu, glorificaram ao Senhor. Eles oraram, eles jejuaram, Senhor Jesus, mas eles entraram na tua presença, Pai. Ó Senhor, tu és, ó Deus, o Rei que pode nos libertar. Tu és o Rei que pode abençoar nossas vidas, Senhor. Tu és o Rei, ó Deus, que pode mudar a nossa situação. No nome de Jesus, eu declaro essa bênção sobre os teus servos, Pai. Senhor, na autoridade do teu nome, Senhor Jesus, eu declaro, Senhor Jesus, esta unção sobre os teus servos, Pai. Homens, mulheres, jovens, adolescentes, senhores, senhoras, em nome do Senhor Jesus. Famílias, casais, recebam agora a unção de Deus, recebam agora o poder de Deus sobre as suas vidas. Vem, Senhor Jesus, vem encher, Pai, vem transbordar com o óleo santo da unção. Vem, ó Deus, trazer, ó Deus, a tua bênção. Vem tocar, Senhor, e abençoar, no nome santo do Senhor Jesus. Não desista, não pare de crer. Os sonhos de Deus jamais vão morrer. Não desista, não pare de lutar, não pare de adorar. Levanta teus olhos e vê. Deus está restaurando os teus sonhos.
recebemos de Ti, ó Deus, a unção sobre as nossas vidas, Senhor Jesus. Ai, a direção dos céus, o poder de Deus, a ousadia que vem do Teu Espírito Santo, vai tirando, Senhor Jesus, todo espírito de medo, vai tirando, meu Deus, todo mal que aprisiona, que bloqueia, no nome de Jesus. Desperta o Teu povo, Senhor, levanta homens e mulheres corajosos, Pai, para levarem o Teu Evangelho com poder, para levarem a Tua unção a cada vida, Senhor Jesus. Pai, no nome de Jesus, desperta o Teu povo, Senhor Jesus. Vem usar os Teus servos poderosamente, Senhor.